Eu odeio cinebiografias. Não, é sério, eu odeio cinebiografias. Eu já devo ter assistido a umas 20 delas, e tirando uma ou outra exceção, quase nenhuma me pegou. Parece que todas elas estão contando exatamente a mesma história. É sempre alguém desacreditado que ninguém leva a sério. Acompanhamos então esse personagem sofrendo, enfrentando obstáculos, sendo mal compreendido, até que no final ele prova que todos estavam errados e termina consagrado como um gênio. Se você também já teve a sensação de que essas obras são todas iguais, saiba que isso não é coincidência. Existe um motivo para essa fórmula se repetir tantas vezes, e ela não tem nada a ver com Hollywood ou falta de criatividade. Tem a ver com a forma como a nossa sociedade enxerga o sucesso, o talento e até a mesma arte. Eu quero mostrar com esse vídeo como nasceu a ideia do artista genial, e porque ele molda basicamente todas as cinebiografias que assistimos hoje. Quando a gente assiste a uma cinebiografia, parece que todas elas têm a mesma fórmula. Primeiro conhecemos o personagem, suas dificuldades, seus fracassos e, em alguns casos, suas contradições. E depois acompanhamos a sua ascensão até o sucesso. E no fundo, a gente quase nunca fica realmente surpreso. Afinal, já sabemos aonde aquela história termina. A pessoa é famosa justamente porque venceu na vida. Mas existe uma coisa que sempre me incomoda nesses filmes e séries. Quase todos tratam seus protagonistas como se fossem gênios incompreendidos. Pessoas que nasceram diferentes do resto da humanidade. Talentos quase sobrenaturais que só precisavam de uma oportunidade para mudar o mundo. Só que essa forma de contar histórias não surgiu por acaso. Ela faz parte de uma ideia muito mais específica. A do artista como um indivíduo excepcional separado da sociedade como um todo. Um mito que hoje parece natural, mas que foi construído historicamente. E pra mim, poucas obras representam isso tão bem quanto a cinebiografia do Michael Jackson. Desde que ela foi anunciada, muita gente já imaginava que não seria um retrato completamente fiel da realidade. O que talvez ninguém esperasse era o quanto o filme transformaria Michael em uma figura quase intocável. Em vez de retratá-lo como um ser humano complexo, cheio de contradições, erros e aprendizados, a narrativa já nos apresenta um talento extraordinário desde os tempos do Jackson 5. O principal conflito da história passa a ser então o pai abusivo, responsável pela violência física e psicológica que Michael sofreu durante a infância. Mas mesmo esse trecho não está ali por acaso. Ele também cumpre uma função narrativa importante: criar uma estrutura clássica de herói contra vilão. Quando o protagonista supera esse obstáculo e alcança o sucesso, o público sente que aquela vitória era inevitável, quase como uma recompensa moral. A mensagem implícita é simples: ele nasceu para aquilo. Mas existe um detalhe ainda mais importante. Durante todo o filme, Michael é tratado como um gênio absoluto. Ele cria, dirige, coreografa, compõe e decide tudo. A impressão é que o sucesso nasce exclusivamente da sua genialidade individual, e não de um processo onde diversas pessoas ajudaram e contribuíram para os trabalhos dele. Só existe um problema: quase nada disso aconteceu dessa forma. Personagens fundamentais para a carreira do Michael Jackson praticamente desaparecem do filme. Um dos maiores exemplos é o Quincy Jones, um dos maiores produtores musicais do século XX, e peça essencial na produção dos álbuns mais importantes do Michael Jackson. No filme, sua participação é reduzida a poucos momentos. O mesmo acontece com os videoclipes. Sempre que um clipe importante vai ser produzido, o roteiro segue praticamente a mesma lógica. Michael tem uma ideia, corta pra gravação e no final vemos o resultado como prova da sua genialidade. Mas basta olharmos para a história do Thriller para percebermos como a narrativa simplifica completamente a realidade. O diretor do clipe foi John Landis, o mesmo diretor de Um Lobisomem Americano em Londres. Quem conhece esse filme sabe o quanto seus efeitos especiais, maquiagem e direção foram revolucionários para a época. Foi justamente esse trabalho que chamou a atenção do Michael Jackson, que o convidou para dirigir Thriller. No filme, porém, tudo isso fica em segundo plano. A impressão que passa é que o Michael chega no set já sabendo exatamente como será cada cena, quais serão os enquadramentos, o figurino e toda a concepção artística do clipe. A equipe praticamente desaparece, resta apenas um homem e sua genialidade quase sobrenatural. O filme acredita tanto nessa genialidade que dentro da narrativa eles brincam com essa ideia, sugerindo que Michael seria quase um enviado dos céus. E é justamente aí que está o ponto. O filme não apenas está contando a história do Michael Jackson, ele está na verdade vendendo um mito, o mito do gênio solitário.
Mas sabem quem curiosamente recebe muito mais destaque do que produtores, diretores e outros artistas fundamentais para a carreira do Michael Jackson? John Brinker. O advogado que administrou o espólio do Michael, e com quem ele chegou a ter divergências em vida. No filme, Branca aparece como uma figura extremamente importante, e isso não é coincidência. Além de ser um dos personagens com mais tempo de tela, John Branca também é produtor executivo da própria cinebiografia. E esse talvez seja um dos aspectos mais interessantes do filme. Não é segredo pra ninguém que a família do Michael Jackson participou ativamente da produção. Diversos familiares contribuíram com o roteiro, e o próprio Michael é interpretado por seu sobrinho, Jafar Jackson. E isso muda completamente a forma como devemos enxergar esse filme do Michael Jackson. Mais do que contar a história do ícone que o Michael Jackson foi, o filme busca preservar e fortalecer uma marca que movimenta centenas de milhões de dólares por ano. E sob esse aspecto, precisamos admitir uma coisa: ele foi um sucesso absoluto. O filme fez quase $1 bilhão nas bilheterias, e bateu recordes em sua estreia. E agora é até cogitado estender o que antes era 2 filmes para uma trilogia. E isso mostra que quanto mais a imagem do Michael Jackson como pessoa for apagada, e for apresentada a ela como um gênio único e quase sobrenatural, maior tende a ser o seu valor comercial associado ao seu legado. Porque no fim é muito mais fácil para o público que vive num mundo cada vez mais desigual, individualista, polarizado e incerto, acreditar numa narrativa de superação, e que se você se esforçar, qualquer um pode ascender socialmente, do que simplesmente aceitar que até mesmo seu ídolo tinha pessoas que ajudaram ele. Mas afinal, como nasceu a ideia do gênio solitário? Só que essa forma de retratar artistas não surgiu com Michael Jackson, nem com Bob Dylan e muito menos com Ayrton Senna. Na verdade, ela é muito mais antiga. Durante boa parte da história, artistas não eram vistos como gênios incompreendidos, ou pessoas com um dom quase sobrenatural. Eles eram trabalhadores. Pintores, escultores e músicos produziam obras por encomenda para reis, nobres, comerciantes e até para a própria igreja, já que durante muitos séculos, a igreja era a única instituição na Europa capaz de financiar artistas e cientistas. Michelangelo, Leonardo da Vinci e Mozart, por mais geniais que fossem, dependiam de patrocínios para viver. Sendo assim, a ideia do artista que escreve, elabora e faz tudo sozinho não condiz com a realidade. Essa visão começa a mudar com o final do século XVIII e início do século XIX, com o início do movimento que ficou conhecido como romantismo. E coincidentemente também, no mesmo período, temos o apogeu da industrialização. Com a consolidação do capitalismo industrial, essa ideia do artista genial encontra um ambiente perfeito para se expandir. Em uma sociedade cada vez mais individualista, baseada na competição e na acumulação de capital, a história de um indivíduo que supera todas as dificuldades graças a seu talento parece muito mais sedutora do que a realidade. É muito mais interessante vender em um filme a ideia de que o Michael Jackson, Elvis Presley ou Bob Dylan mudaram o mundo apenas por sua genialidade, do que entender que suas carreiras foram construídas por uma enorme rede de produtores, músicos, empresários, técnicos e outros profissionais que raramente recebem o mesmo reconhecimento. Isso acontece porque o capitalismo não vende apenas produtos, ele vende marcas, símbolos e histórias. E poucas histórias são tão lucrativas quanto a do gênio incompreendido que sozinho venceu todas as dificuldades do mundo. Afinal, quem não gosta de uma história de superação? A nossa sociedade tem tantas dificuldades e injustiças que às vezes, para escapar de todo esse sofrimento, é confortável acreditar numa história de superação. E os estúdios claramente sabem disso. É muito mais fácil vender a história de um indivíduo excepcional do que explicar um processo coletivo. Um produtor não vende tantos ingressos quanto um astro pop. Um diretor não estampa camisas. Um engenheiro de som dificilmente vira pôster de quarto. Quanto mais extraordinária parece a figura do artista, maior tende a ser o valor econômico da sua imagem. É por isso que nessas cinebiografias como a do Michael, nós vemos pouco de como ele se tornou esse ícone e mais do que ele se tornou. Uma pessoa amada, constantemente admirada, mas cheia de contradições. E mesmo os elementos que deveriam mostrar um pouco mais do ser humano Michael, servem no fim para reforçar a narrativa do mito, do cara que sofria abusos, teve uma infância traumática, mas que venceu no final. E pra mim, nenhuma outra obra além de Michael está tão preocupada em preservar a própria imagem do que o filme do Queen, Bohemian Rhapsody. Além de seguir a mesma fórmula de sempre, o filme parece muito mais preocupado em recriar momentos épicos da banda do que em simplesmente mostrar as nuances da criação e desenvolvimento do Queen. Todo mundo no filme é extremamente unidimensional
tradicional, sempre mostrados como pessoas centradas e íntegras, menos o Fred, que é sempre um arrombado cheirador de pó que, apesar de ser um gênio da música, acaba prejudicando a relação com a banda, só para criar uma relação superficial de herói versus vilão. Não por acaso, os próprios membros da banda participaram ativamente da produção do filme. O resultado é uma narrativa, assim como a de Michael, extremamente controlada, aonde os conflitos são suavizados e as arestas são aparadas para preservar a imagem do Queen como uma marca. No fim, todos parecem falar a mesma língua, pensar da mesma forma e caminhar para uma reconciliação inevitável, aonde todos aprendem uma lição, deixam os conflitos para trás e vivem felizes para sempre. Eu menti. Não são todas as cinebiografias que eu odeio, só umas 80%. Mas existem sim boas cinebiografias. Por exemplo, Homem com H. Apesar de seguir sim um pouco do mantra muito falado nesse vídeo do artista gênio, é uma cinebiografia que possui coração. A atuação do Jesuíta Barbosa no filme é uma das melhores de qualquer cinebiografia. O filme, apesar de resumir muito a carreira do Ney Matogrosso, a ponto de você nem entender a importância dos Secos e Molhados, consegue transmitir todos os preconceitos e dificuldades que o Ney Matogrosso passou. Mas em vez de ser uma narrativa de herói versus vilão, aqui é tudo realmente emocionante e faz qualquer pessoa chorar. O que pode ser explicado pelo fato do próprio Ney Matogrosso ter participado da produção do filme, e que ele exigiu que não fosse uma cinebiografia chapa branca sobre sua vida, porque isso iria contra aquilo que ele mesmo sempre buscou: a ideia de liberdade. Seria muito mais interessante se os grandes estúdios e as famílias dos biografados deixassem a história ser contada do jeito que foi, e não como uma forma de preservar a marca. As pessoas não irão deixar de consumir o conteúdo de alguém só porque a pessoa era uma arrombada. Veja o caso do Frank Sinatra. O Scorsese está há quase 5 anos tentando tirar esse filme do papel, e simplesmente não consegue. Tudo porque a família do Frank Sinatra não concorda em mostrar partes que são incômodas da sua vida, como a relação dele com a máfia, algo amplamente documentado por biógrafos, e seus relacionamentos conturbados, como o que teve com Ava Gardner. Mas mostrar isso não apaga a genialidade dele como músico. Todas as pessoas possuem contradições, e de certa forma a própria sociedade é construída em torno delas. Mesmo com todos esses defeitos, Sinatra lutou contra a discriminação racial e, numa época em que a segregação era a norma, usou seu poder e influência para se opor a ela, recusando-se a fazer shows em locais onde pessoas negras não poderiam frequentar e dando oportunidades para elas. Isso só mostra que para um artista ser genial, não é preciso retratá-lo como alguém divino, capaz de fazer tudo sozinho e de alcançar o estrelato seguindo uma lógica quase meritocrática. Pelo contrário, talvez a genialidade esteja justamente em entender que por trás de todo grande artista existe uma pessoa cheia de contradições, medos, fracassos e problemas, que encontra na arte uma forma de dar sentido à sua vida. Porque a arte nunca nasceu da perfeição, ela nasceu da condição humana. E talvez seja justamente isso que tantas cinebiografias esquecem quando trocam pessoas por marcas e seres humanos por mitos.